Hoje nós tivemos o prazer de contar com a presença da professora Bernadette Gatti, da Fundação Carlos Chagas, na abertura da 4ª semana de mostra de trabalhos de pesquisas da pós-graduação na área temática de educação especial. E aí eu vou aproveitar essa vinda da professora para poder falar um pouquinho mais das pesquisas em educação. A minha primeira pergunta, professora, há uma compreensão de que há uma diferenciação substancial entre pesquisas qualitativas e quantitativas na área de educação, e que as mesmas, principalmente as quantitativas, não se aplicam às ciências humanas. A senhora poderia colocar esse debate que está posto na nossa área? Não, há um diferencial, claro, de métodos empregados, tanto nas áreas qualitativas quanto nas áreas quantitativas. Porém, a área quantitativa, ela tem muito a contribuir com a área da educação, porque há fenômenos, há fatos, há eventos, há ocorrências que nós temos em educação que nós só compreenderíamos quando nós trabalhamos com grandes bases de dados ou com dados comparativos em pequenos grupos. E a estatística nos oferece metodologias interessantes para trabalhar com isto. Claro que nós temos que tomar cuidado quais são as medidas que nós tomamos para fazer esses tratamentos. Eu acho que nós não compreenderíamos, por exemplo, o fenômeno do alfabetismo e da alfabetização se não fossem os dados censitários que nós temos sobre a população brasileira. E por isso, se nós não tivéssemos esses dados, nós não poderíamos discutir políticas educacionais. Então, não excluindo a utilização de dados quantitativos da pesquisa educacional que nós chegaremos a uma compreensão melhor do fenômeno educacional. No meu entender, a compreensão melhor do fenômeno educacional é quando nós associamos os métodos quantitativos a métodos qualitativos. E vice-versa, quando nós associamos métodos qualitativos a métodos quantitativos, um enriquecendo o outro nas suas respectivas perspectivas, sendo que quando eu utilizo numa mesma pesquisa métodos qualitativos e métodos quantitativos, é preciso que eles converjam, tá certo? Em relação aos referentes teóricos e à problematização que eu estou tratando. Né? Uma outra questão que nós gostaríamos que você colocasse, professora, é justamente sobre o final da sua fala, como é que se coloca a relação da fundamentação teórica e o método nas pesquisas? Há diferença entre método e metodologia? O método são os passos que nós utilizamos para chegar a dados da realidade, para fatos, estudo de fatos, estudo de eventos, não é? A lógica com que eu faço isso, nós chamamos de metodologia, tá certo? Ou seja, o método não é uma coisa fria, ele não é um protocolo simples, tá certo? Ele tem uma maneira dele se desdobrar nas nossas práticas investigativas. Esta maneira é a metodologia, tá certo? E aí nós temos variações, porque na metodologia nós temos que considerar tanto os nossos referentes em relação às nossas concepções de mundo, de homem, de relações humanas, como os nossos referentes de teorias específicas que me ajudam a tratar os fenômenos. Por exemplo, teorias da psicologia social, teorias da sociologia, ou teorias antropológicas, que eu trabalho, muitas vezes até interdisciplinarmente, para compreender um fato, um fenômeno, tá certo? No qual eu utilizo uma metodologia específica. O jeito de fazer a pesquisa é a metodologia. Uma outra questão é as considerações sobre pesquisa em educação no Brasil hoje. A senhora considera que nós estamos produzindo pesquisas que contribuem, de fato, para uma análise da realidade e de explicitação, visibilidade das desigualdades? Eu acho que, do ponto de vista, se eu considerar que eu tenho que pensar em pesquisas que tenham validade, tá certo? Tanto do ponto de vista da abordagem teórica como da abordagem metodológica, não é? Nós temos poucas pesquisas que contribuem para a discussão de políticas educacionais, não é? Porque nós temos trabalhado com grandes problemas metodológicos que têm comprometido a validade das compreensões, dos achados que nós chegamos. No entanto, hoje
Eu acho que de alguns anos para cá nós estamos consolidando alguns poucos grupos que têm trabalhado um tema constantemente e que têm lidado tanto com métodos qualitativos como com métodos que utilizam os números, as quantidades, e que estão trazendo uma contribuição para a compreensão dessa desigualdade. Compreender a desigualdade em nível do país, nós precisamos dos métodos estatísticos, né? Há um estudo recente, trazido, por exemplo, pelo presidente do INEP, mostrando, através dos dados de análises das avaliações que têm sido feitas, como que nós estamos caminhando na direção de diferenciação social muito grande. Ou seja, aqueles alunos que vieram de situações sociais carenciadas, né, eles estão permanecendo nessa situação, eles não crescem. E os alunos que vêm de situação socioeconômica mais privilegiada estão cada vez com um rendimento maior, ou seja, as diferenças estão aumentando muito. Então, nesse sentido, eu acho que é um alerta para nós pensarmos o que está acontecendo com as políticas educacionais, com as políticas relativas à escola, com as próprias escolas. Aí nós poderíamos ajuntar conhecimentos que nós temos de estudos qualitativos que analisam os fatores do porquê está acontecendo isto. E isto poderia interferir nas políticas. O que eu sinto falta é uma coisa que eu não falei na minha palestra. É que nós temos muitos estudos válidos, mas nós precisaríamos fazer o que em outros países se faz. Ter pesquisadores que pudessem olhar um conjunto de estudos sobre uma problemática e produzir uma análise que integra esses estudos, não é? E mostre, tá certo, características importantes que possam ser levadas em conta, tanto em políticas como em práticas educacionais. Isso nós não fazemos, né? Então, nossos estudos ficam dispersos. Nós não temos esses estudos que se chamam estados do conhecimento. Nós não fazemos estados do conhecimento, né? Então, isso seria importante fazer. E só pesquisadores muito experientes conseguem fazer estados do conhecimento. E uma última questão é, como é que a senhora vê hoje a questão das possibilidades de desenvolvimento, do aprofundamento das nossas pesquisas diante dos encurtamentos dos prazos e da pressão pela produtividade? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, nós teríamos que discutir esse encurtamento dos prazos e tentar modificar um pouco essa questão. Mas, do outro lado, o que eu acho que nós deveríamos realmente poder ter dentro das universidades, ter grupos consistentes de pesquisadores que trabalham em conjunto em torno de uma problemática durante muitos anos. Os alunos seriam inseridos nesses grupos. Com isso, eles ganhariam com a experiência que o grupo desenvolveu, com as discussões que o grupo faz, com as leituras que o grupo já se apropriou e vai se apropriando no seu trabalho, tá certo? E esse aluno teria a oportunidade de um aprendizado diferente, integrado, interdisciplinar, e não apenas das poucas disciplinas que ele tem que fazer para ter crédito e tal. A inserção do aluno nesses grupos poderia maximizar o seu tempo de formação, né? E aí traria melhores contribuições e acho que melhor formação. Muito obrigada, professora Tá. Bernadette Bom, eu não Gatti. sei se eu respondi, mas é o que eu penso.